E eu queria comentar nesse vídeo, trazer aqui algumas reportagens que me fez lembrar um pouco daquele Brasil do primeiro mandato do PT que começou em 2003 e que foi até o impeachment da Dilma, né? E quando falam que o amor voltou, eu acho que eu tô entendendo o que significa essa palavra amor que o pessoal tá falando. Então aqui eu trouxe um conjunto de manchetes, de reportagens, que até me fez lembrar esses livros, A Década Perdida, escrito pelo professor, quem diria, Marco Antônio Villa, que fala aqui que de diversos escândalos de corrupção, da incompetência, do que foram os 10 primeiros anos perdidos quando o PT governou o Brasil, né, esses primeiros 10 anos. E esse outro livro aqui, do Romeu Tuma Júnior, que é Assassinato de Reputações, um crime de Estado. O Romeu Tuma Júnior foi secretário nacional de segurança, né, uma secretaria do Ministério da Justiça, do primeiro mandato do Lula, e nesse livro, entre outras coisas, ele aponta como que o governo, como que o PT naquela época se utilizava das estruturas de Estado para perseguir seus adversários políticos. E aí vocês vão entender conforme a gente vai passando aqui nas manchetes que eu trouxe, algumas manchetes, onde que vai se encaixar isso aí. Aí eu sinalizo para vocês. Começando aqui com a primeira, PF faz buscas ligadas a Codevasf. Irmã de ministro de Lula é alvo. Então, esse é aquele o ministro, né, o Juscelino Filho, que está aí todo enroscado, todo enrolado, mas o Lula segue, digamos, passando o pano para o que vem acontecendo. Então aqui já tem um primeiro caso de suspeita de corrupção. Vamos ver o que vai dar essa história. Outro, ministros de Lula recebem super salários. Né? Então isso aqui é aquele Brasil do amor, né? O Brasil do passado recente. O que acontece aqui? O governo, né, o Lula, está loteando os conselhos das estatais. Então o pessoal vai acumulando salários. E esses conselheiros, às vezes, participam de uma reunião por mês e ganham 30, 40 mil por mês. Aí vai somando com o salário de ministro, os caras ganham quase 80, ultrapassam, pode chegar a ultrapassar 80 mil reais, diz aqui no subtítulo da reportagem. Tá? Então é aquele negócio, né? Surrando o nosso suado dinheirinho. A questão de bajulação de regimes, né? Vou até evitar aqui algumas palavras, mas de regimes que não têm muito apreço pela democracia. O Lula teve agora em Cuba e, obviamente, saiu em defesa do regime, atacou os Estados Unidos pelos embargos, né? Como fala umas barbaridades, né? Que Cuba, enfim, é um modelo e a gente sabe o que de fato Cuba proporciona para o seu povo, né? Então aqui até fala, além disso, o chefe do executivo apoiou a ideia segundo a qual as redes sociais têm de ser regulamentadas. Então, além de bater nos Estados Unidos, passar o pano para Cuba, voltou com essa ideia, né, talvez inspirado até em Cuba por ele estar lá, de regulamentar as redes sociais. Lula é chamado de ladrão e comunista ao deixar o hotel de luxo em Nova York. Então, como desde o primeiro mandato, eu nunca vou me esquecer disso. Se eu não me engano, em 2007, lá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Lula foi abrir, fazer o discurso de abertura das Olimpíadas do PAN e ele levou uma mega de uma vaia. Foi tão constrangedor que ele deixou de falar. As falas dele foram lidas pelo Nussmann. Tá? Então, essa impopularidade do Lula já é constatada, já, né, a gente consegue constatar desde o primeiro mandato dele. Aqui, se a gente recorrer também ao que ocorre no Brasil, notem, quando o Lula não está com plateia controlada, via de regra, ele também é vaiado no Brasil. E quando às vezes ele vai tomar banho de mar, né, que a gente lê, né, uma coisa assim chocante, que a polícia esvaziou para ele ficar lá curtindo a praia com a Janja. Quer dizer, olha a popularidade dele, inexiste no Brasil, a gente não vê, né, nas ruas, nas praias, o Lula não tem popularidade. O Bolsonaro ia de jet ski na Praia Grande, Guarujá, pô, era aquele aglomerado de gente apoiando o cara, né, saia nas ruas, aquele formigueiro de gente, o 7 de setembro, mar de gente. O Lula conseguiu também esvaziar o 7 de setembro e agora foi xingado, vaiado lá nos Estados Unidos. Será que tem, tirando Cuba, Venezuela, será que tem alguma democracia do mundo que o Lula saia nas ruas e passe ileso? Acho difícil. Acho difícil. Então, estamos voltando aí no mundo no Brasil do amor, né? Eu tô entendendo que isso é amor. Essas manchetes todas que eu já fui passando, isso deve ser sinônimo de amor. Aí sim faz todo sentido essa narrativa. Lira critica a atuação política da Polícia Federal no atual governo. E aqui já linko com outro.
do Estadão. Governo Lula usa Procuradoria da Verdade contra inimigos. E aí por isso que eu trouxe esse livro aqui, me recordei desse livro do Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputação, que falava isso aí parece que é um modus operandi. O Tuma, desde o primeiro mandato, já denuncia isso. Aí eu vejo essas manchetes, lembro desses livros que eu já li naquela época. Tá? Então, realmente, aquele Brasil parece que voltou mesmo. Lula discursa para plenária quase vazia em Cuba. Até já comentei isso aqui, acabou repetindo. PT assina acordo de cooperação com o Partido da China. Né? Ou seja, é o PT bajulando países que não têm um processo democrático. Aqui na reportagem até fala. O PT e o Partido Chinês vão assinar um acordo de cooperação internacional entre as legendas. Tá? Então, será que é uma expansão do Foro de São Paulo? Né? O ato vai acontecer na quarta-feira, 20, quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se reunir com o senhor Li Xi, membro do PCCH, que é o partido lá deles, né? A ideia é que as organizações partidárias estreitem os laços e promovam a colaboração em diversas áreas. Eu não sei o que o PT tem tanto prazer em conversar com partidos do Foro de São Paulo e agora esse, né, do regime chinês. Assim, é aquele Brasil realmente do PT que voltou. Lula gastou mais do que Bolsonaro, Temer e Dilma com cartão corporativo. Não, e a gente vê a Janja, né? O Lula sempre se deslumbrou com o poder, sempre foi de gastar muito, né? E isso é um mal da esquerda na América Latina. Não tem cuidado, não tem, sabe, não tem apreço pelo pagador de impostos e sai rasgando o nosso dinheiro. E a Janja parece que não é diferente. Então, para mim, isso já era previsível, né? Que o Lula ia gastar mais do que os anteriores. Então, assim, é uma coisa absurda. Aquele Brasil voltou. E o que mais me irrita na esquerda, não que isso que eu falei até agora não me irritasse, obviamente, mas governo Lula opta por aumentar gastos e impostos à esquerda, e aí parece que é um problema global da esquerda. Eles não entendem que chega um certo ponto que, por mais que se aumente os impostos, a arrecadação começa a cair porque o povo sufocado começa a encontrar subterfúgios para sonegar. E quando você começa a baixar os impostos, a arrecadação aumenta pelo efeito contrário, obviamente. Então, a esquerda não aprende com a história, o tempo passa, as coisas acontecem e eles não absorvem. E começa a aumentar a carga tributária. O Estado crescendo no cangote do brasileiro. A gente já trabalha 5 meses do ano para pagar esses impostos para manter esse Estado. E o PT não para de aumentar. Cara, isso é uma coisa assim impressionante. É um modus operandi irritante da esquerda. Portanto, pessoal, eu resumão, trouxe só algumas manchetes, com certeza tem muito mais. Mas realmente, aquele Brasil que a esquerda queria muito, voltou. E eu sempre coloco nas minhas publicações, quando aberrações desse tipo aparecem nas manchetes. Fingir espanto é desonestidade intelectual. O PT não mudou. O PT de agora, o Lula de agora, é o Lula de sempre. O Lula, é isso aí que a gente está vendo hoje. Então, nada me espanta. O que me espanta é ver pessoas que fizeram L preocupadas. Pô, sério? Aí é muita ingenuidade ou muita alienação, né? Essa é a minha leitura, pessoal. Bom, coloquem nos comentários o que vocês acham, concordam com as minhas argumentações ou não, comentem o porquê. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.